Cada geração tem a sua voz e a sua missão. A geração independente tem a finalidade de ouvir, refletir e dar voz a todos que nasceram depois de 1975. Aqui contamos histórias reais, cheias de vida, superação e esperança, num país que celebra 50 anos de liberdade e transformação. Hoje a nossa conversa é com quem pensa, sente e constrói, com palavras, com ação e com alma. Recebemos Câmia Madeira, uma mulher que faz da história um ato de responsabilidade e do presente uma ponte para o futuro. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. E coincidentemente estamos de verde, antes que os nossos telespectadores pensem que combinamos. Coincidência. Não, foi uma coincidência, uma feliz coincidência. Verde é esperança. E é este o país que nós continuamos a ter na esperança de vê-lo melhor cada dia. Sem dúvida. Eu acho que é importante um olhar positivo para aquilo que temos e para o que nos espera o futuro. Eu acho que o passado ensina, o presente vai dar e vai criar algo que nós depois possamos pensar e olhar para a frente como futuro. Então, a esperança tem que ser algo que nos vai guiar e que definitivamente tem que nos nortear também. Câmia, temos aqui o sumo do restaurante Paquiço, que é o espaço que nos recebeu para esta entrevista. Esteja à vontade, é seu, para refrescar também a garganta. E Câmia nasceu num tempo em que Angola já era independente, mas que lutava para encontrar ainda o seu espírito. E esta é a pergunta que parece clichê, mas nós procuramos para a pontapé de conversa. Como é que é ser de uma geração independente? Bom, há pouco antes de começarmos esta conversa, estávamos aqui as duas em debate e eu falava muito daquilo que é atualmente a forma como nós identificamos estas várias gerações e explicava que esta geração antes da nossa independência são os baby boomers, que nós somos millennials e que depois a nova geração de jovens que têm agora sensivelmente 20 anos, 18 anos, já são a geração Z. Portanto, olhando para a minha geração, enquanto millennial, significa que nós temos aquilo que é o testemunho dos nossos pais sobre o que esperavam e para o que é para eles, ou que era para eles a independência e que seria, sem dúvida, tornarem-se donos dos seus próprios destinos. E ter uma Angola que não existisse uma diferenciação ou uma estratificação e, portanto, todo o caminho que levou à independência foi um caminho cheio de esperança, um caminho de uma Angola diferente, uma Angola que todos tivessem voz e em que todos pudessem contribuir. Já a minha geração é uma geração que encontra este caminho a ser percorrido, mas acredito que ainda falta. Nós ainda não conseguimos estar naqueles que eram os ideais inicialmente preconizados para esta independência. Já nos vai falar mais sobre a sua visão em relação aos caminhos que se devia percorrer ou que se deve percorrer para que tenhamos um país digno dos 50 anos que vamos celebrar, mas gostava, Câmia, de saber que memórias tem da sua infância, no princípio da nossa independência, que memórias é que guarda? Não tenho muitas, infelizmente, porque também muito jovem parti do nosso país, portanto com sensivelmente 4 anos acabei por emigrar e vinha, não tantas vezes quantas que queria, mas vinha depois de férias, mas não é a minha vivência, não é tão acurada como se tivesse passado grande parte da minha vida aqui em Angola.
Esse tempo que vinha para as férias, o que é que lembra, como é que era aquela Angola muito no princípio da sua independência? Eu recordo-me que havia todo este movimento, não é, de tentar normalizar aquilo que eram os nossos hábitos diários e, portanto, eu lembro-me que havia alturas em que nós íamos às compras, mas haviam algumas filas, que havia esta necessidade de uma racionalização daqueles momentos mais difíceis, também de guerra e tudo mais, mas parece-me que há sempre aqui uma memória que fica, que é o de espírito de resiliência que o nosso povo tem sempre. E que, apesar das dificuldades, nós conseguimos sempre olhar para o lado positivo das coisas. Eu acho que isto é uma marca muito nossa e que vai, independentemente das dificuldades, marcando muito aquilo que são os nossos vários estágios, não é? Foi uma independência sofrida. Tem sido todo um processo, e se olharmos para trás, até estes mesmos momentos em que ficamos desavindos, não é? Que ficamos em guerra, levou a que houvessem famílias que se desestruturaram, e em parte isso também é um reflexo do que acontece hoje em dia, não é? Quando falamos da perda de valores, quando falamos às vezes destas dificuldades que temos, eu acho que nós nunca olhamos muito para as questões, por exemplo, pós-traumáticas. A guerra deixa sequelas, as pessoas podem não exteriorizar, mas vão vivendo internamente. Aquela lógica do eu vou-te bater, e qualquer situação que cria algum tipo de constrangimento também tem muito a ver com este nosso passado, e às vezes nós não fazemos este trabalho de pensar que ainda existem aspectos que precisam de ser referenciados. Trabalhados também, não é? É preciso que se trabalhe para que as pessoas atirem este medo eu creio que é preciso, porque nós também nunca fizemos. Agora existem todo este processo da procura das ossadas, de entrega das ossadas aos seus familiares, esta abertura maior, não é? De encarar. Eu sou licenciada em História e, portanto, para mim, eu acho que a memória é muito importante, mas mais do que a memória, eu acho que é importante também nós conseguirmos ter a leveza de encarar o nosso passado sem julgamento de quem são os bons ou de quem são os maus, mas sim, essencialmente, olhando para isto fez parte do nosso percurso enquanto nação, façamos as pazes com isso também e olhemos em frente para aquilo que necessitamos de granjear e de conseguir enquanto povo. Porque nós temos a cultura de viver o luto, e nós só conseguimos viver o luto depois de enterrar. É este trabalho que Civicop tem estado também a fazer, a desenvolver, que traz consigo paz que as pessoas almejavam já há algum tempo. E também juntar as famílias, porque há famílias que estavam afastadas por conta deste processo. Câmara, disse que emigrou muito cedo, foi para onde? Onde é que cresceu exatamente quando saiu de Angola com 5 anos? Foram 4, vivi em Portugal durante muitos anos, essencialmente na zona de Lisboa e arredores. Estudei em Coimbra e depois, quando terminei a licenciatura e também a pós-graduação, optei por regressar a Angola, porque fui sempre educada de que aquilo era apenas um período em que nós estaríamos longe do nosso país, mas que depois voltaríamos, e isto foi-me incutido pela minha mãe e pelos meus familiares, e, portanto, muito do que me norteou ao longo destes anos em que estive distante foi, de alguma maneira, regressar para contribuir para o meu país. As memórias que viveu em Portugal moldaram para a mulher e líder que é hoje? Eu acredito que sim, tudo faz parte de um percurso, e a nossa história é feita de todos os momentos que nos constituem. Portanto, eu acredito que é difícil a vida de imigrante, não é? Porque nós nunca somos, nós somos sempre diferentes, e de alguma maneira é como se nós tivéssemos que provar.
que merecemos lá estar, que merecemos aqueles lugares, que também temos o conhecimento e, portanto, não é tudo um mar de rosas. Eu sei que agora há aqui toda uma vaga de imigração, porque se olha para o estrangeiro como uma oportunidade de melhor vida, mas eu também dizia há pouco que o nosso continente no mundo é um dos continentes mais jovens, que eu acredito muito no nosso continente e na sua juventude, na sua capacidade criativa, na forma como nós conseguimos dar a volta a determinadas vicissitudes. Mas também é verdade que é preciso que nós entendamos e que tenhamos o apoio não só de quem nos governa, mas de toda a sociedade em conjunto, em olhar para estas potencialidades que o nosso país tem e que o nosso continente tem também. Este movimento que se observa hoje de muitos angolanos saírem e procurarem oportunidade noutros países, sobretudo jovens que deviam estar aqui a contribuir para a Angola que todos nós desejamos, é o reflexo de descrença no próprio país? Eu acredito que sim, porque há depois esta comparação. Nós vivemos num mundo globalizado e, portanto, nós não estamos fechados em caixinhas. E significa que vamos fazendo comparações e que temos também, e legítimo, esta necessidade de vermos condições de vida melhor. Nós, quando olhamos para a educação que temos, para a saúde que temos, quando olhamos para as oportunidades para a habitação, quando olhamos até pura e simplesmente para como é que nós vamos abastecer-nos em casa, não é? Como o preço dos alimentos que consumimos, tudo isso somando, não é? Faz com que muitos dos jovens, que são jovens qualificados, com competências, olhem e acreditem que fora daqui vão ter outro tipo de hipóteses. Mas também é verdade que, postos nestes outros países de acolhimento, existem modos de ser e de estar completamente diferentes dos nossos, em que nós temos que fazer um esforço de adaptação, porque senão o que pode acontecer é eu vou usar aqui um estrangeirismo traduzido, uma guetização, ou seja, as pessoas vão viver à margem daquilo que é as sociedades instituídas nesses países e poderão ter aquilo que hoje todo mundo diz que é importante, ou seja, não há de existir a falta de luz, não há de existir a falta de água, os transportes hão de estar a tempo e horas, a comida far-se-á um ajuste consoante aquilo que é o nosso rendimento, mas não deixa de ser um país que não é o nosso, é um país de acolhimento, não é? E nós sentimos sempre saudades daquilo que é nosso, da nossa terra, da nossa casa. Casa da mãe, e a dada altura eu quero ir para a casa da mãe ao fim de semana porque lá eu encontro conforto. Exatamente, não só conforto como aconchego, não é? Câmbia, que papel teve a sua família, sobretudo as figuras femininas, na formação do seu caráter e consciência? Imenso. Eu tenho como referências, quer seja a minha tia mais velha, quer seja a minha mãe, que eu acho que nos moldaram, enquanto na minha família nós não somos muitas meninas, maioritariamente rapazes, e elas acabaram por moldar-nos muito, porque são senhoras muito aguerridas, muito resilientes e que foram dando e contribuindo com esse seu posicionamento e também com esse seu testemunho para aquilo que acabou por ser a minha forma de olhar o mundo também. E já que fala em forma de olhar o mundo, a Câmbia cresceu num país que carrega, né, cicatrizes de guerra, neste vai e vem, porque foi muito nova ainda para Portugal, mas conseguiu perceber as cicatrizes da guerra no nosso país e também da reconstrução. Em que momento começou a perceber o significado de ser uma filha da independência?
Bom, eu acho que a partir do momento em que tu estás sentada à mesa e ouves as histórias que a tua mãe, os teus tios vão partilhando, aquilo que, porque todos eles também estiveram junto aos movimentos de libertação, contribuíram, estiveram em tertúlias, foram fazendo parte de todo este movimento, e acho que acima de tudo é a ideia da humanidade, não é? Nós não podemos achar que a colonização foi um estado de graça em que tudo correu bem, e portanto eu acho que acima de tudo este contributo, este testemunho que eles nos deram também acaba por ser esta Angola que eles esperavam ter, a Angola que eles ainda não conseguem ver, infelizmente, e este papel que temos nós, os que vamos da geração pós-independência, e o tipo de contributo que nós também podemos dar para algo que eu acho que me é muito caro e que eu gosto muito de referenciar, que é o que é que nos une, o que é que nos move, o que é que faz com que nós queiramos uma coisa tão preciosa que é o nosso país e o desenvolvimento do nosso país. Porque eu considero que é importante que nós olhemos para este país e que consigamos dar oportunidade a todos, de modo a que as pessoas não tenham que sair daqui. Como dar esta oportunidade a todos, e ouvimos muitos jovens a dizer que não têm oportunidade. Há ou não oportunidade, Camila? Bom, eu creio que o que poderá ser para uns oportunidade, para outros terá que ser construção, não é? Provavelmente muitos olharão para mim e dirão: pois, mas tu tiveste a oportunidade, tu estudaste fora, tu tiveste contacto com outras coisas. Mas quem eu sou hoje é também um processo de construção. E, portanto, esta construção advém muito da minha capacidade de resiliência, mas ao mesmo tempo da minha vontade de querer aprender mais, da minha curiosidade, da minha inquietude. Eu não gosto de ficar parada, eu quero sempre saber alguma coisa, eu quero sempre envolver-me em alguns projetos. E talvez a nossa juventude precisa de perceber, dentro daquilo que são as suas competências, o que é preciso melhorar. Não é? Nós há pouco falávamos e conversávamos um pouco, e eu dizia que, acima de tudo, eu acho que nós não podemos ficar estagnados. E que, se acharmos que será o Estado a dar-nos emprego, este Estado não aguenta dar emprego a toda a gente. Se pensarmos que terão que ser as empresas, ou o caminho terá que ser o empreendedorismo não é um conto de fadas. E, portanto, é um caminho que pode ser sinuoso, que pode ter altos e baixos, e que leva a que muitas das vezes as pessoas recuem quando pensavam que deveriam avançar. Então, nesse sentido, eu acho que a nossa juventude tem que olhar para si, tem que entender de que forma, porque existem exemplos de sucesso, de que forma é que podem, muitas das vezes, os empreendedores que têm sucesso são os empreendedores que criam soluções para as pessoas. Estou-me a lembrar da Tupuca, estou-me a lembrar do Mambo, estou-me a lembrar do Mano, estou a lembrar-me da Sócia, e, portanto, que são plataformas que hoje estão no nosso dia-a-dia. Não é? Eu quero um carro, a Yango, a Itch, e chamo. Publicidade que não são pagas, mas é importante. Desculpa, mas são os exemplos para que a juventude dos empreendedores que conseguiram resolver determinado tipo de problema e que estão a se ingrar. Porque às vezes o empreendedorismo também tem que visar exatamente isso, qual é o problema que eu identifico e de que forma é que eu posso resolver. Mas também não posso, enquanto geração Z, achar que eu vou ter sucesso daqui a 1 ano ou daqui a 2, o caminho será difícil. Mas está tudo associado também às competências e à valorização dessas mesmas competências.
Estamos de volta. A nossa conversa hoje é com Câmia Madeira, uma mulher que faz da história aqui o seu que tornaram na mulher que é hoje. Câmia, vamos olhar agora para a geração independente, igualdade de propósito. Se a geração que lutou pela independência nos deu chão, o que é que a geração independente deve dar em troca a Angola? Pergunta difícil esta. Eu acho que o que a minha geração deve dar à Angola é precisamente este espírito de servir. É o olhar de que forma é que nós podemos contribuir para esta mudança que tanto dizemos que queremos. Ou seja, até que ponto é que nós, quando dizemos que não temos oportunidades, quando dizemos que é muito difícil o país, e eu não estou de todo a menosprezar ou a desvalorizar essas mesmas reclamações ou estas mesmas indicações. O que eu penso é, e há pouco brincávamos quando eu dizia vamos todos para fora, vamos fechar o país e atirar a chave fora. E brincava também e dizia que o que nós precisamos é fazer um conclave igual à escolha do Papa e ficarmos todos escondidos, não é? Com todos os entes da sociedade civil e não só, todos aqueles que são angolanos, que gostam do seu país e que querem ver um caminho independentemente das suas filiações partidárias, e só sairmos quando houver fumo branco, quando se elege o Papa também, né? O que me parece é que nós, enquanto geração pós-independência, temos também aqui um papel, porque somos uma geração que muitos de nós, não todos, mas alguns formaram-se fora, têm determinado tipo de competências, têm olhares também um pouco mais globalizados e que devíamos não só contribuir, mas deixarmos-nos muito desta posição e postura reativa de que criticamos, mas não apresentamos soluções, de que mencionamos o que está errado, mas junto aos nossos, porque a mudança não é algo que tenha que acontecer muito distante. A mudança é algo que pode apenas começar com eu vivo no Quilamba e no meu prédio os vizinhos têm um problema com o lixo e eu vou organizar um mutirão, como dizem os brasileiros, não é? Para fazer essas mesmas limpezas. E isso já é um motivo de mudança. Eu estou a consciencializar, eu estou de alguma maneira a criar um movimento que, parecendo que não, depois vai chegar a outros. Ou seja, muitas das vezes o exemplo não é aquele que tem que ser quando todos os olhos estão postos em nós. A mudança começa de dentro para fora. Sem dúvida. O exemplo é, quando ninguém vê, será que eu vou ter o mesmo comportamento de quando eu estou a ser visto? Convém que o meu comportamento seja o mesmo, independentemente de quem esteja a assistir. Mas a obrigatoriedade de que ele tem que ser diferente quando não houver ninguém conhecido à volta é uma responsabilidade muito maior. Então, para mim, é importante que nós olhemos dentro daquilo que são as nossas competências, as nossas experiências, os nossos vários campos de atuação e enquanto jovens, que já não somos tão jovens assim, consigamos também dar ali um caminho e uma luz a quem depois está atrás de nós e que também nos vê como exemplos, não é? E acho que nesse sentido muito daquilo que vou fazendo, e eu costumo dizer, não é importante que as pessoas concordem comigo. Para mim é importante que de alguma maneira o que eu estou a dizer possa fazer aqui será que ela tem razão? Será que não? Deixa-me investigar. Concordo? Não concordo? É importante que exista este diálogo, é importante que exista este posicionamento em que nós não temos todos que concordar uns com os outros, mas devemos respeitar as opiniões diferentes, mas ao mesmo tempo também pensar até que forma é que aquela opinião, que até não tem assim muito a ver com aquilo que eu estou a achar e em que acredito, vai ou não vai influenciar o meu posicionamento.
Eu acho que falta-nos isto enquanto sociedade. Câmara diz que já não é tão jovem, mas tem-se dito também que a jovialidade está no espírito e parece que é este espírito jovial que ainda norteia a sua geração e não a geração do Z, né, que é a geração da globalização. Será este espírito jovial da sua geração que está a faltar na geração de hoje para que entendam a importância de manter esta independência e esta liberdade? Eu acho que sim. É exatamente isto que falta e que é preciso que nós olhemos. Nós, quando pensamos na geração Z, nós olhamos para uma geração que é muito imediatista, que quer as coisas e que não tem muita paciência para pensar nas coisas e levar o tempo que elas têm que levar. Mas nada se constrói do nada, não é? E é preciso que também se entenda que este é um percurso que tem que ser feito com todos. Não é? E quando falo de baby boomers, de millennials, de Zs, todos eles têm um contributo para aquilo que nós queremos enquanto nação, porque os nossos pais têm a memória daquilo que foi, todo o processo da nossa independência e podem dizer-nos: eu queria um país livre, eu queria um país onde eu pudesse ser dono do meu próprio destino. E nós que já encontramos este país livre, muitos de nós o que querem é que aquilo que estava a ser construído continue. Hoje em dia, se olharmos para a geração dos mais novos, e nós somos um país muito jovem, as preocupações que eu tenho são as mesmas preocupações que os da geração Z também têm. Portanto, eles também querem uma educação condigna, querem habitação, querem saúde, querem ter um trabalho também condigno, querem ver que o seu país está a crescer. E basta querer e não fazer? Pronto. Uma coisa é querer, outra coisa é materializar esse querer. Também é verdade que nós temos um país a várias velocidades e, nesse sentido, nós temos que fazer aqui algumas adaptações. Eu não acredito em modelos pré-definidos e que venham. Eu costumo dizer que a roda já está inventada, portanto nós não vamos inventar roda nenhuma, nós só temos é que adaptá-la. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que adaptar mediante estas diferenças, porque uma escola citadina ou urbana não deverá ser uma escola para um meio rural. Porque se nós temos um meio rural, nós devemos adaptar, quer seja o modelo de ensino, quer seja a especificidade que nós vamos ter, até para que exista um melhor entendimento. O menino do campo há de entender coisas diferentes do menino da cidade e não há mal nenhum. Eu acho que quando nós queremos pôr toda a gente dentro da mesma cartilha, aí sim é que nós estamos de alguma forma a standardizar, e nós não somos robôs. Não é? Portanto, tem que haver esta percepção de que, se nós temos este país a várias velocidades, também temos que aplicar estratégias que vão de encontro a essas mesmas velocidades, porque é assim que nós também vamos construindo um caminho. Quando queremos pôr todos no mesmo caixote, muitas das vezes não vai correr bem. Não se trata de colocar todo mundo igual, né? Nós somos todos iguais, não é isso. Nós somos todos iguais. O que eu advogo é que é importante olhar para as especificidades de cada região, de cada província, de cada município, se é citadino ou se é rural, porque estas são as especificidades e não há mal nenhum em sermos diferentes. Eu acho que às vezes as pessoas têm medo da diferença e acham que todos temos que ser iguais, standardizados, como se estivéssemos numa fábrica. Eu abomino isso, eu acho que somos todos diferentes. E é a diferença para mim que é a nossa força enquanto nação. E quanto mais rápido nós percebermos que é esta diferença que nos dá força, mais rápido nós conseguimos construir sobre ela e encontrar caminhos que depois no final vão de encontro à expectativa de todos.
Porque se tu crias um modelo estanque, standardizado, igual e achas que vai ser recebido da mesma forma por comunidades de espaços diferentes, não vai funcionar. Então, mais facilmente nós temos que adaptar mediante as pessoas, à comunidade, à região, porque alguém que está no Mochico não é igual a quem está no Ambo, por exemplo. Não é? E, portanto, até nisso nós temos que perceber e nós temos que adaptar. Eu dizia que nós somos um povo com várias diferenças dentro, com vários povos dentro. E eu acho que isto é espetacular. É uma das coisas que me entusiasma, é o facto de nós sermos muito diferentes. Mas eu não vejo que nós consigamos, nesta nossa diferença, fazer dela a nossa verdadeira força. Por que não? Porque estamos muito preocupados em tentar ser todos o mesmo. E acho que isso é que é o erro. Eu acho que nós temos é que potencializar as nossas histórias, as nossas especificidades culturais, porque ser angolano é isto. Ser angolano é, independentemente de eu estar em Luanda, eu vou comer um prato típico do Ij ou um prato típico do Cunene e percebendo que é Angola, que sou eu, que faz parte do meu país, que é uma identidade, não é? Há países em que as pessoas saem e conduzem quilómetros só para provar iguarias de determinadas regiões. Há países em que as pessoas, eu acho fantástico que no nosso país nós possamos fazer férias no campo, na montanha, na praia, no deserto. É uma coisa fantástica, não há nenhum país onde tu consegues ter isto tudo num só país, e o nosso tem. Mas não aproveitamos dessas valências. Aí está. E porquê? Porque esta é uma das coisas que nos diferencia, não é? Nós conseguimos congregar tudo isso no nosso país. Eu acho bem que exista todo este trabalho do Ministério do Turismo e da preservação, mas até nisso eu creio que nós temos que ser criativos, porque quando pensamos, por exemplo, em safaris, há países que já o fazem há mais tempo do que nós e que vivem disso, portanto talvez não seja por aí. Não é? Talvez... Como implementar essas políticas, safari, essas coisas que fomentam a própria cultura e identidade de um povo que nós temos muito e rica, como implementar aqui? Mas é isto que nós temos que ser esta criatividade. É isto que nós temos que vender, não só lá para fora como aqui dentro também. Nós temos que criar este movimento de dizer, ok, tu estás, quando vamos perguntar às pessoas, e houve uma altura em que era difícil nós podermos viajar pelo país. Uma das coisas que eu mais adoro fazer é viajar de carro. Eu acho que é fantástico, até porque quando tu vais viajando, tu até a vegetação tu vês a mudar mediante as províncias por onde passas. Mas é isto que tu tens que vender. Tu tens que vender primeiro ao nacional e que depois, como consequência, o estrangeiro também virá. Mas o que tens que vender é isto, visita a Lunda Norte e descobre tal, isto, aquilo e tal. E todas estas províncias vão viver à luz daquilo que é a sua especificidade. E nós sabemos que quando vamos para a Huila, o que é que nós queremos encontrar na Huila? Quando vamos ao Quando Cubango, o que é que vamos encontrar? Agora já não é Quando Cubango, estou a enganar. Agora é Cubango e depois agora sim, é Cubango. Agora a província foi dividida. Ainda estamos a adaptar-nos a esta nova divisão. Mas eu acho que é isto que nós não estamos a saber valorizar e capitalizar sobre. Câmbia, sendo uma voz firme nas discussões e debates em volta da igualdade de género, sente que alguma mudança em função do seu posicionamento? Se existe alguma mudança, eu acho que este é um caminho que nós temos que fazer. Precisamos de mais vozes. Precisamos de mais vozes, sem dúvida alguma. Eu dizia que recentemente que nós não queremos igualdade, não é? Nós o que queremos é acima de tudo, equidade.
e que percebamos que, independentemente de sermos homens ou mulheres, nós temos que ter as mesmas oportunidades, e que entendamos também que, enquanto mulheres, nós temos uma voz ativa e um papel, até a nível de, quando olhamos para a estratificação do nosso próprio país, nós, mulheres, até somos mais que os homens, mas eu também não acho que terá que ser o ser mulher que nos abrirá portas. É o mérito, a competência, aquilo que trazemos para cima da mesa, e, acima de tudo, como é que nós nos diferenciamos quando estamos nestes papéis de destaque. Eu creio que há uma responsabilidade muito grande quando nos sentamos num espaço como este, e que temos o privilégio de ter esta conversa, porque de alguma maneira nos reconhecem como exemplo e nos reconhecem como uma voz que pode contribuir para esta mudança que tanto dizemos que queremos. E isso acarreta responsabilidades, e estas responsabilidades vão no âmbito e olhando para aquilo que eu advogo muito. Nada disto é feito do nada. Nós há pouco falávamos das oportunidades. Eu, acima de tudo, acredito muito no papel da educação, acredito muito no papel da formação, como formas de diferenciação, como formas de até empoderamento. Ou seja, ninguém te pode tirar o conhecimento que tens, ninguém te pode tirar o contributo que tu podes dar. E entre escolher aquilo que queremos, muitas das vezes nós mulheres que temos triplas, duplas jornadas, que temos este papel de que somos mães, somos filhas, somos esposas, somos primas, temos várias coisas também, e funções e responsabilidades, também muitas das vezes temos que olhar para nós e dizer: eu não consigo fazer isto sozinha, eu preciso de apoio. Eu não sou nenhuma super mulher, eu também não sou nenhuma guerreira, que ficam muito as mulheres guerreiras, as mulheres super mulheres. Não, as mulheres precisam de ajuda, e precisam de ajuda dos seus cônjuges, dos seus companheiros, precisam de ajuda das suas famílias. Eu acho que, em relação a esta minha experiência de imigração com a realidade do nosso país, nós temos redes de apoio. E conseguimos ter redes de apoio, porque nós africanos somos muito família, e faz com que nós todos olhemos para a família e valorizemos muito a família, que eu acho que é uma das coisas que nós não podemos perder, porque lá fora há cada vez mais este distanciamento entre pais, filhos, avós, netos, mas nós continuamos a privilegiar estes espaços de encontro e de convívio. Mas regressando à pergunta que me faz, sem dúvida alguma que ser mulher é ter também uma grande responsabilidade, mas acho que é importante também saber reconhecer que não o fazemos tudo sozinhas, nem devemos, e não tem que ser, não devemos enaltecer esta lógica de que conseguimos tudo e somos muito fortes. Eu tenho várias formas de fazer aqui um equilíbrio, porque tenho sim uma jornada bastante exigente, tenho também responsabilidades familiares, sou mãe, e portanto tenho que conseguir conciliar todas estas minhas facetas, mas tenho também esta muito presente, que preciso de momentos meus, e portanto preciso dos momentos em que a Câmia tem que fazer algum tipo de atividade física porque é importante, em que a Câmia tem que ler porque é uma das coisas que mais gosto de fazer nos meus tempos livres, ou ver alguma série que de alguma maneira me desperte e me ensine alguma coisa. Sou uma curiosa sempre, e faz com que eu não perca muito daquilo que são os meus valores, as minhas raízes, e aquilo que foram os ensinamentos que foram sendo passados pelas várias pessoas que cruzaram a minha vida. E é no próximo bloco que nós vamos querer saber destes valores, como é que tem estado a passar esses valores aos seus filhos e todas aquelas pessoas que lhe rodeiam. Quanto assim, até já.
Em outras palavras, Câmia está a dizer que é preciso que sejamos referenciados pela mudança. Sim, sim. Eu acredito muito que se formos referenciados por este exemplo que damos, significa que estamos a ter impacto. E que é preciso é que as pessoas, mais do que as palavras, reconheçam este nosso impacto pelas ações que temos e pela forma como vamos agindo, não é? Voltando àquilo que dizia atrás, é como é que te comportas quando não estás a ser visto. Já que estamos a falar mesmo de referências, legado, que Angola sonha deixar para os seus filhos e outras gerações? Eu gostava de deixar uma Angola em que as futuras gerações olhassem para o nosso país com aquela força que falávamos anteriormente, a força da diferença, que soubéssemos que independentemente das nossas posições, independentemente daquilo que acaba por ser o nosso passado, somos todos filhos da mesma nação. E isso é preciso um caminho a ser feito com humildade, com reconhecimento daquilo que podia ter sido melhor e não foi, mas que não nos prendamos a isso, que olhemos sempre para um futuro com esperança, em que todos contribuem para essa mesma mudança. Esta nossa geração precisa destas referências, precisa de perceber que o caminho faz-se a caminhar e que são estes vários passos que nos vão levar a alguma coisa. Quando queremos queimar etapas, acabamos por deixar para trás ou perder coisas que são importantes mais lá à frente, que nós podemos achar que não são, mas que serão importantes para que consigamos construir um país diferente. Então, não podemos criar e continuar a deixar estes fossos em que há uns que têm acesso à educação e há outros que não, há uns que estão nos sistemas de ensino e há outros que não, porque a mudança advém de pessoas instruídas, de pessoas com educação, de pessoas que sonham com, porque eu acredito muito, já dizia o poeta que o sonho comanda a vida, e portanto é preciso sonhar, mas não é um sonho que fica só ali nas nuvens, é um sonho que depois acaba por virar um objetivo e acaba por ser materializado. Portanto, este nosso país precisa de sonhar. Eu acho que nós andamos a sonhar muito pouco. Já que fala de sonho, o que é que a Câmia diria que dizem não ter rumo? Eu acredito que este objetivo, este foco, esta falta de rumo, advém também daquilo que ao que damos valor. Repare, quando nós temos, e já tivemos em várias situações no nosso país, determinadas situações, e vou voltar a ser aqui um bocado redundante, em que claramente essas mesmas situações estavam longe da ética, do profissionalismo. E como é que nós, enquanto sociedade, reagimos? Reagimos na lógica da condenação ou reagimos na lógica não só do enaltecimento, como também, mas eu se fosse ele, teria feito pior. Eu se fosse ele, eu a esta altura, ou seja, nós não condenamos os maus feitos, não é? Recentemente, não é? Tivemos aquele caso da AGT e daqueles funcionários que prevaricaram e que fizeram tudo aquilo. Houve pessoas que com certeza disseram só foram burros porque não saíram daqui mais cedo. Ou seja, que tipo de valores é que nós estamos a passar? Não é? Nós estamos a passar o valor do chico-espertismo, ou seja, tu tens é que ser mais vivo que os vivos, ou nós, enquanto sociedade, temos que condenar estes mesmos atos, estas mesmas ações? Porque se nós não fizermos esta condenação, se nós não valorizarmos a meritocracia, se nós não olharmos para isto como temos que sancionar, vamos sempre estar a olhar para
O mundo é dos vivos. E aqui aponta o dedo para quem condena e dizer não está a condenar porque o dinheiro não caiu em suas mãos, gostava de estar no lugar deles. Mas é exatamente porque o que é necessário é que nós olhemos no sentido em que o que é preciso é que nós tenhamos uma sociedade que, de tão forte que ela própria vai repelir estes entes pouco éticos. Não é? E não uma sociedade que valoriza estes comportamentos desviantes, ou que, pelo menos, quando não valoriza, também não diz que é errado. Camila, o programa Geração Independente, porque nós acreditamos que quem nasceu depois de 1975 não é herdeiro da guerra, mas da reconstrução, da criação e também da memória. Que palavra é que lhe representa nesta caminhada e porquê? A mim, resiliência. Acho que é porque é a mesma resiliência que eu tenho, é a mesma resiliência que o nosso país tem. Só com resiliência é que nós podemos criar mudança e, portanto, eu acredito muito no nosso país. Eu acredito muito no povo que somos, na diferença que somos. Eu acredito que aquilo que nos une é precisamente a nossa diferença, mas nós precisamos de resiliência. Mas não só resiliência, mas que nos seja tipo aquele túnel e depois há um farol e há aquela luz e que todos nós estamos a caminhar para chegar àquela luz. É preciso isto. Seria também esta a mensagem para as outras caminhas que sonham com um lugar ao sol, por se sentirem esquecidas? As caminhas que sonham com um lugar ao sol devem perceber que tudo é uma construção. E vou voltar a repetir-me. E a construção é não só olhar para nós e perceber quais são as nossas forças, quais são as nossas fraquezas e, olhando para as nossas fraquezas, o que é que nós precisamos de melhorar e, olhando para as nossas forças, o que é que nós precisamos de manter e até de fortalecer, ok? Portanto, eu acho que, acima de tudo, este caminho é um caminho feito de altos e baixos. Quem vê a Camila hoje não sabe todo o trabalho e o que é que aconteceu atrás, não é? E pensa que são só rosas, não são. Estar numa posição como esta também é um percurso que é feito de, às vezes, de tropeços, de quedas, de recomeços, é feito também de cedências, de arrependimentos, mas tudo isso faz e molda quem somos, não é? Portanto, acima de tudo é olhar para nós, ver aquilo que nos torna únicos e diferentes e procurar quem nos possa ajudar a melhorar. Nós não podemos ficar fechados todos numa redoma. Eu costumo brincar e dizer: se no teu seio de amigos tu és a pessoa mais inteligente, muda de amigos. Porque tu tens que estar com pessoas que de alguma forma te desafiem e te ajudem a crescer. Eu acho que isso é importantíssimo. Nunca estar satisfeito, querer sempre mais. Mas não é querer apontando, é querer melhorando aquilo que se é e acreditando que à tua volta existirão sempre pessoas que podem te ajudar a melhorar e caminhando nesse sentido. A geração do seu pai conquistou a independência, a sua geração teve o privilégio de viver esta independência, a geração dos seus filhos viver os feitos da independência e da paz. O que é que esta mesma geração pode oferecer ao país? Estes nossos filhos, adolescentes e jovens precisam de ter aquilo que eu estava a dizer que me caracteriza e que caracteriza o país, a resiliência. Precisam de perceber que não se constrói nada sozinho. Precisam de perceber que isto é um esforço coletivo. Se queremos que o nosso país caminhe com vontade e com força,
onde não é o clientelismo e nem é o favoritismo que reina, mas sim a meritocracia, onde todos têm a oportunidade de poderem, com as suas competências, com aquilo que é o seu conhecimento, engrandecer este país. E é preciso que nós, que estamos neste meio caminho e que somos esta ponte entre a geração antes da independência e esta geração que já não a viveu, também consigamos passar esta mensagem, consigamos daqueles que são os nossos postos, os nossos caminhos, ajudar de alguma maneira esta nova geração que está descrente, que não tem referências e que, por não ter referências e por esta descrença, acredita que a solução é sair do país. E é preciso dizer-lhes que não. A solução está aqui dentro, mas tem que ser construída com todos. E diante deste contexto que se vive desta geração Z, desta geração que temos estado a ver a sair e abandonar o país, com que Angola é que a Câmia sonha daqui a 50 anos? Pergunta difícil. Daqui a 50 anos eu gostava que nós não estivéssemos a falar das coisas que falamos hoje. Eu gostava que tivéssemos uma sociedade bem estruturada e onde não nos preocupássemos com coisas tão simples como faltas de energia ou de água ou de saneamento básico, que não tivéssemos que nos preocupar com endemias como malária ou surtos de cólera e que, acima de tudo, enquanto nação, num continente vibrante, assumamos o nosso papel também de charneira de qualquer revolução que este mundo precisa, que está tão difícil, tão perpetrado por guerras, tão perpetrado por uma desumanização, tão perpetrado por um egoísmo que vai levando a que as pessoas olhem cada vez mais para si e menos para o outro. E, portanto, é preciso que pensemos também que estas ferramentas que nos ajudam, a inteligência artificial, as várias ferramentas digitais, não criem este isolamento e este distanciamento entre todos nós. É preciso que nós voltemos àquelas sentadas à volta da fogueira e conversemos uns com os outros, para que não percamos identidade e para que não percamos aquilo que nos une. A Câmia é uma mulher determinada e dona das suas convicções. Como é que gostaria de ser lembrada? Como alguém que nunca deixou de acreditar, como alguém que sonha com um país diferente, mas também como alguém que tem prazer em partilhar conhecimento e em conversar e conhecer pessoas. Parece emocionada, fala com alguma emoção. É. O que é que sente ao dizer essas palavras? Porque ficou literalmente emocionada. Acho que é importante. É importante que as pessoas entendam que todos nós temos um papel, não é? E, portanto, o meu papel talvez seja este, o de acalentar e dizer que não podemos desistir, não podemos desistir. E eu vejo tanta descrença, tanta vontade de dizer não há solução, não há caminho e não podemos mesmo de todo. Temos que acreditar que somos capazes, temos que acreditar que a mudança começa connosco. Portanto, acima de tudo, eu gostava de ser lembrada como alguém que não desistiu. Câmia, Angola, paz, independência. Diga qualquer coisa com estas palavras, que são uma crônica breve. Que é a nossa Angola, que é uma nação vibrante, diferente, jovem e bonita, consiga ter esta paz que tanto almeja, e não estou a falar do calar das armas, estou a falar da paz que tem que reinar nos nossos corações e que vai permitir com que nós possamos construir algo belo de futuro para todos nós.
É isso. A independência continua nos gestos, nas ideias, nas palavras, nas escolhas. Hoje, Kâmia falou conosco. Obrigada, Kâmia. Quanto a si, até breve. Seguimos independentes. Obrigada, Kâmia. Não fui a única a ficar emocionada.